Povo querido, Deus abençoe. Semana muito trabalhosa, mas nós estamos aqui para mais um encontro. Aula 34. E eu confesso a vocês que à medida que a gente vai caminhando, o quanto Jesus é fascinante e o quanto o Evangelho é desafiador, assim. E a gente está chegando num momento agora que é a metade do livro. E essa metade do livro marca uma mudança de ênfase, uma mudança de intensidade. Eu faço questão de deixar tudo organizado, escrito nos slides, porque eu já disse para você, você pode acessar não somente o vídeo, mas você também pode acessar os slides que eu estou usando através do link que te remete ao Drive virtual. Todos os slides estão lá disponíveis, tá bom? Você pode baixar. Vamos começar a aula 34. A caminho da cruz. E o título é esse porque é exatamente esse o movimento que Jesus está fazendo no seu ministério. Essa é a mensagem que ele traz a partir desse momento. A gente está chegando na metade do livro, como eu disse, e o Timothy Keller, inclusive, ele faz isso na capa do livro, quando ele coloca a cruz na capa do livro, e ele vai tentar dizer que a primeira parte do livro de Marcos, ele apresenta o rei. Então, é um relato simétrico, né? Primeira parte, segunda parte. A primeira parte fala sobre o rei, fala sobre a identidade de Jesus. Então, dos capítulos 1 ao capítulo 8, a gente está vendo a identidade. Quem é esse Jesus? Quem é esse rei que se apresenta diante de nós? E o restante, 9 ao 16, fala sobre a cruz, o seu propósito. Quem é esse rei e qual é o seu propósito? Jesus passa a apresentar o seu propósito para os seus discípulos, para a sua audiência, por isso que vai se intensificando a tensão em relação a ele e por isso que finalmente ele vai ser levado à morte por aquela estratégia ali dos religiosos da sua época. E isso vai nos levar ao epílogo do livro, né? Esse é o movimento que a gente está fazendo. Então o texto do Keller vai dizer o seguinte: todavia, tão logo Pedro confessa que Jesus é o Cristo, e isso nós lemos lá nos outros estudos nossos anteriores a esse, quando Pedro vai confessar e Jesus vai dizer que era necessário que ele padecesse, que era necessário que ele sofresse. Então Jesus explica que teria que morrer. De agora em diante, falará com frequência de seu sofrimento e morte, de maneiras que os discípulos acham extremamente difícil de aceitar. Assim, a segunda metade do livro de Marcos nos mostrará por que a cruz era necessária e o que ela conquistou. O que parecia ser uma história de triunfo, se parecerá mais e mais com uma tragédia, uma história de tragédia. Então, a partir desse momento, quando Jesus se apresenta aos discípulos e diz qual é o seu propósito, ele começa a convidar os seus discípulos também naquela caminhada. E aí, nesse momento que os discípulos começam a achar muito difícil seguir a Jesus, muito difícil caminhar na direção que ele estava indo. E tenta impedi-lo, inclusive, dessa questão da morte. Eu tentei dar um salto, de vez em quando eu tento dar saltos aqui, mas eu não consigo. Os versos e a mensagem, ela é extremamente relevante. Por isso eu quero ler, tão somente contigo, o capítulo 8, verso 34 ao capítulo 9, verso 1. O texto vai dizer: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, convocando a multidão e os discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.
Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Muitos autores entendem que essa referência do verso 1 do capítulo 9 fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus, inaugurando esse novo tempo da graça e do governo de Deus que foi anunciado na sua chegada. A gente está em versos muito importantes para a fé cristã, muito importantes para a caminhada cristã, esse chamado, esse apelo de Jesus, essa convocação de Jesus, e não somente uma convocação, mas a maneira como Jesus faz é um divisor de águas. Ele está dizendo para eles: se vocês querem vir após mim, se vocês querem me seguir, se de fato vocês querem ser meus discípulos, vocês estão deslumbrados com os milagres, deslumbrados com aquilo que eu faço, deslumbrados com o meu poder, mas se quiserem seguir o meu caminho, vocês precisam morrer. Vocês precisam negar-se a si mesmo, tomar a cruz e me seguir. A compreensão que o texto vai trazer para a gente é que Jesus ele frustra a expectativa daqueles que ali estão. Ele os convida para um caminho extremamente difícil, que eles vão entendendo à medida que o tempo vai passando, à medida que o relato vai se afunilando dentro dessa caminhada que ele está fazendo. E a imagem que Jesus usa é a figura de um condenado que carrega a sua cruz até a sua execução. O problema é que o condenado ele faz isso coagido, ele faz isso porque tem um poder acima do dele que o coage a tomar a cruz, e ele vai levando a sua própria cruz para a sua própria execução. O discípulo não. O discípulo é chamado para se voluntariar, para voluntariamente, para se apresentar, para se colocar. É o apelo do Pai de amor. É o apelo do Senhor, que tem poder para nos constranger, mas não usa do seu todo poder, nos apela por amor para segui-lo. Por isso que se alguém quiser seguir, precisa aceitar a dor, a perseguição, a vergonha, que passarão a ser suas, né, por causa de Cristo. Aí deixei um texto aqui para vocês, Filipenses 3, 7 a 11, quando Paulo vai dizer que ele trocou tudo, que ele entendeu que tudo era vazio, que não tinha sentido em absolutamente nada daquilo que ele possuía, tudo que ele julgava antes que tinha valor, ele troca tudo isso por Cristo. Cristo é a pedra preciosa, ele é o diamante, ele é o Evangelho. Daí eu quero lhes falar de maneira breve sobre essa frase, né? essa expressão de Jesus. Negar-se a si mesmo, tomar cada dia sua cruz e seguir. Porque, o que significa? Por que era tão radical essa mensagem no Novo Testamento? E o que a gente, de alguma forma, foi percebendo e foi transformando essa mensagem hoje? O que significa tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Na compreensão do Novo Testamento e o que de alguma forma se tornou nos dias de hoje. Em geral, a sensação que a gente tem quando a gente fala de negar-se a si mesmo e tomar a cruz, a sensação que nós temos, que as pessoas entendem, é uma espécie de abandonar o que eu gosto. Abandonar as ditas coisas do mundo, que são coisas deliciosas, que são coisas prazerosas. Abandonar os prazeres do mundo. Então eu preciso abandonar as coisas que eu gosto, e isso é negar-se a si mesmo, de alguma forma. Então, abandonar cinema, abandonar comidas, roupas e diversos outros prazeres. Ainda que essas coisas sejam prazerosas, e a gente poderia ficar discutindo se é sobre isso que o texto está dizendo, a gente vai compreender que alguém pode renunciar a essas coisas, renunciar a esses hábitos, renunciar a essas questões todas
E ainda assim, pela perspectiva do Evangelho, pela perspectiva de Jesus, a pessoa não muda. A pessoa continua, ou pior, inclusive, do que era. Então, alguém pode renunciar a roupas, costumes, música, festa, comida e permanecer profundamente perverso, profundamente mal. Então, o Evangelho, ele quer prioritariamente transformar não os seus hábitos, mas transformar você. O Evangelho está interessado não nos seus hábitos, nos seus costumes, naquilo que você, no lugar onde você vai, ou naquilo que você veste, prioritariamente. Não é que essas coisas não serão atingidas, elas serão atingidas, mas prioritariamente a obra do Evangelho, o trabalho do Cristo, o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas tem a ver com aquilo que nós somos. A transformação é uma transformação da pessoa, daquilo que a gente está se tornando. E a grande pergunta que o Evangelho nos faz é que tipo de gente você é. Você pode, inclusive, renunciar a uma série de coisas. Você pode ter uma série de posturas que poderiam ser posturas que alguém olha de fora e fala o seguinte: poxa vida, que pessoa consagrada a Deus. Mas o coração é perverso, a pessoa é egoísta, lida com dinheiro, com perversidade e egoísmo, é violenta. Não mudou, não mudou. Todas as mudanças foram cosméticas. Não é isso que o Evangelho está interessado. Quero ler para você, e fiz questão de deixar escrito aqui, o texto que eu coloquei para que você depois, inclusive, possa refletir sobre isso. Então o texto diz o seguinte, a pessoa negou um monte de coisa, mas se tornou, por isso mesmo, arrogante. Porque se acha melhor que os outros, se tornou egoísta e insensível. Maus são os outros, doentes são os outros, violentos, preconceituosos são os outros. Você precisa se enxergar, mas não por sua lente, mas pela lente do Evangelho. E o Evangelho diz que você, o presidente da República, eu, os assassinos do Henry e todas as pessoas que vivem no mundo que nós vivemos são iguais. E o que nos iguala? O pecado. O que nos iguala? A maldade. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos maus. Profundamente maus. Irremediavelmente maus. Capazes das maiores atrocidades, seja por nossa ação, ou seja por nossa omissão. Porque a omissão também é violenta. Quando você vê uma situação, passa por uma situação, e você não se move na direção da transformação daquela situação, também repercute violentamente na vida, na construção da sociedade. Então, quando o texto fala de negar-se a si mesmo, ele está falando dos nossos costumes, daquilo que é cosmético, ou está falando de uma transformação daquilo que nós somos? Porque, como o Evangelho nos enxerga, nós somos profundamente maus. No último estudo a gente falou sobre isso. Falou que o Evangelho, ele horizontaliza todo mundo. Que o Evangelho nos humilha, nos joga no chão. E nos humilha porque nos vê como pecadores, distantes de Deus, do Deus Santo. E só pela graça desse Deus é que nós podemos nos aproximar. Negar-se a si mesmo não é deixar de jogar bola no domingo e vir à igreja. Não é parar de tomar Coca-Cola ou parar de usar maquiagem. Podemos fazer tudo isso e continuar arrogantes, orgulhosos, presunçosos, exatamente por causa desses pequenos sacrifícios. E esses pequenos sacrifícios, eles são um grande apelo, né? Então parece que tem uma capa de santidade. Olha, eu estou me sacrificando, eu estou me negando, estou negando aquelas coisas que eu gosto, estou me negando aquelas coisas que me dão prazer por amor ao Evangelho. O problema é que, e o teu egoísmo? E o meu egoísmo? E a nossa maldade? Isso não muda. Então essas mudanças, elas são cosméticas.
Por isso a igreja evangélica brasileira, ela cresce, mas ela não transforma o nosso país, não transforma os ambientes, não transforma a política, a economia, não transforma aonde os crentes estão. Porque a nossa compreensão e as mudanças que são colocadas são mudanças cosméticas, mudanças superficiais. E essas mudanças, elas não alteram nada. E pior de tudo, o povo protestante ainda se torna acusador, moralista, julgador dos outros. Alguém outro dia me perguntou, Jonathan, mas você, de vez em quando, você lê o Evangelho e faz tantas críticas à igreja, que coisa ruim, porque o Evangelho deveria fazer diferente. Não, a Bíblia, ela não pode ser lida somente ao meu favor. Ela precisa ser lida contra mim. E eu sou protestante. Uma igreja protestante é uma igreja que se renova, que sempre se auto-percebe, que se autocritica. Eu sou fruto de um movimento que surge em Lutero. E Lutero, ele se levanta para criticar, para questionar a igreja de então, ali na Idade Média, por conta dos abusos, dos equívocos, do distanciamento do texto, do distanciamento da palavra. A minha pergunta é, será que neste momento nós não vivemos também a necessidade de uma nova reforma, de um novo retorno ao texto, um novo retorno ao Cristo, a revelação daquilo que Deus é e daquilo que Deus quer das nossas vidas? Eu já ouvi de um pastor falar uma coisa bem interessante. Ele disse o seguinte, que se em algum momento da vida a gente ler a Bíblia e ela não nos der uma profunda ferroada, a gente se tornou insensível, o texto não está mais falando com a gente. Porque esse texto, ele é revolucionário e ele vem de encontro àquilo que a gente de alguma forma é. Por isso, o chamado do Evangelho é para a morte. E é isso que Jesus está chamando os seus discípulos. É para a cruz. O chamado do Evangelho é: você precisa morrer. Eu preciso morrer. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Porque é a partir do Espírito que a gente tem nova vida. A partir do Espírito que a gente ganha vida nova. Negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, a figura que Jesus usa é a figura de alguém que vai para a morte. É a figura de alguém que vai entregar a sua vida em sacrifício. Essa é a figura, essa é a imagem. Só mexer com os nossos hábitos e os nossos gostos de maneira cosmética e superficial, sem que a gente seja profundamente atingido, isso não é a mensagem do Evangelho. Por isso o Evangelho exige de nós conversão, novo nascimento. Eu posso chamar esse processo de conversão e de santificação. E conversão e santificação não tem a ver com aquilo que a gente vai tentando entender. Eu não posso pisar naquele lugar, ou ouvir aquela música, ou provar daquele doce. Santificação tem a ver com o tipo de gente que você está se tornando. Se estamos num processo de santificação e a gente se torna gente egocêntrica, egolátrica, gente ensimesmada, gente violenta, gente má, tem algum problema nesse processo. Tem um problema sério nesse processo. O chamado do Evangelho é para que nós possamos nos negar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. É um chamado de seguir a Cristo através da morte, para receber na morte a vida que ele recebeu. Por isso eu quero ilustrar rapidamente isso que Jesus está falando com o texto de Romanos 12. Eu gosto muito do texto de Romanos 12. Eu não vou me demorar na exposição desse texto. Quero dizer que a mentalidade de Paulo
ao construir o texto de Romanos 12, é essa mentalidade do Cristo, do sacrifício dele e do chamamento dele para o tipo de vida que ele viveu e para o tipo de vida que ele espera que nós vivamos. Essa é a mentalidade, esse é o ambiente, esse é o contexto de Romanos 12, quando Paulo vai dizer ali à igreja de Roma quais são os requisitos dessa nova vida. Por isso, se você ler lá Romanos 12, e a gente vai acompanhar aqui nos slides algumas leituras, ele vai dizer: portanto, rogo-vos, amados irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam as suas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Aí eu lembro quando eu era moleque, na igreja eu ficava pensando, culto racional, culto espiritual, o que é isso de culto racional, culto espiritual? Então, oferecer a vida é estar ali no culto, no momento em que a igreja está cultuando da maneira mais plena possível, é mais do que isso. É mais do que isso. Paulo está falando sobre como se vive. Paulo está falando sobre como viver. E ele está falando sobre como viver a imagem de Cristo. Como viver da maneira como Cristo viveu. O texto que nós lemos vai dizer: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Agora, quem quiser perder a sua vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho, esse a salvará. Então, a gente vive morrendo todos os dias, é aquilo que Paulo vai falar em 2 Coríntios também, no capítulo 4, morrendo todos os dias, recebendo a morte de Cristo nos nossos corpos todos os dias. E este é o chamado do Evangelho, é para a tua morte, meu querido, é para a minha morte, para que nele nós possamos ter a vida e a vida verdadeira. Sem a morte verdadeira daquilo que nós somos, da nossa maldade, não há como ter a vida verdadeira. A imagem que Paulo provavelmente está usando nesse primeiro verso é a imagem do sistema sacrificial que está lá em Levítico, no capítulo 1, do holocausto, que era a oferta totalmente queimada ao Senhor. Você pode ler lá em Levítico capítulo 1. Oferta totalmente queimada ao Senhor. E diz o texto que essa oferta totalmente queimada, ela é holocausto, oferta queimada, sobe como cheiro agradável a Deus. Essa é a palavra lá de Levítico. Cheiro agradável, quando ela é totalmente queimada. Isso, o significado dela é o significado de consagração total. Existem diversos tipos de oferta e outros tipos de oferta, inclusive, em que a oferta é queimada, parte dela, parte é dividida com os sacerdotes, parte é dividida com o ofertante. Na oferta de holocaustos, não. Tudo é de Deus, tudo é consagrado a Deus. E ela é agradável a Ele. Isso é dito no capítulo 1 por mais de uma vez, pelo menos 3 vezes é dito isso. Sobe como cheiro agradável. Portanto, amados irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam as suas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cheiro agradável. É só desta maneira que podemos agradar a Deus. Então, o convite de Paulo é um convite para a morte. É um convite para negar-se a si mesmo. E ele vai dizer mais. Ele vai dizer: e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês de novo possam ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quase sempre quando a gente lê esse verso, e eu via na caminhada da igreja, nos congressos de juventude, a sensação é que a Bíblia estava falando de mudança de costumes. Não se amoldar aos padrões do mundo tinha a ver com mudar os costumes. Se o mundo, ou se aquilo que eu entendo do mundo tem um determinado costume, eu vou ter um costume diferente. Por isso, você vai ver a igreja protestante com roupas diferentes. Hoje nem tanto, né? Isso mudou muito. Inclusive isso
Mas a roupa é diferente, às vezes o linguajar é diferente, o corte de cabelo é diferente, porque se o mundo é de um jeito, eu preciso não me conformar àquele padrão. Mas o texto bíblico fala de alguma coisa mais profunda do que essa, muito mais profunda. O texto bíblico fala de metanoia, da mudança da mente. E essa mudança da mente, a gente pode pensar de maneira grega, que muda só a maneira de pensar, mas não. Essa é uma mudança da pessoa toda, que é a percepção judaico-cristã. É a mudança do indivíduo todo, é a mudança de direção, é a conversão. Ofereçam-se como sacrifício vivo. Não se amoldem aos padrões. Quer dizer, parece que tem uma força do mundo que tenta te informar, que tenta te padronizar. Não se deixe conformar, não se deixe tomar essa forma, mas renove-se pela transformação da vossa mente, da vossa compreensão, da vossa pessoa. Por isso que o chamamento começa com sacrifício. Porque se você não se entrega, se você não morre para si, se você não nega a si mesmo, você não consegue, você não tem como lidar e banir esses padrões, ou esse padrão do mundo. Por quê? Porque o padrão do mundo não é mudar roupa. Claro que você, depois com o tempo, pode ir percebendo que a sua vestimenta precisa ter um outro tipo de construção, de percepção. Você finalmente vai mudar a maneira de falar, finalmente vai mudar a maneira de vestir, finalmente vai mudar a maneira de caminhar e acessar os ambientes. Mas mais profundo do que isso, mais profundo do que essa mudança, que pode ser cosmética, se lá no profundo não houve mudança, essa mudança se torna simplesmente superficial. Jesus, ele critica os religiosos da sua época porque eles, aos olhos das multidões, eram homens que pareciam santos, homens de Deus. Mas Jesus os chama de sepulcros caiados. A mudança é uma mudança de dentro para fora, e uma mudança nesses padrões do mundo. Quais são os padrões do mundo? Romanos 12 nos dá um esquema muito simples para que a gente possa entender isso. E é isso que eu vou percorrer rapidamente, para que você possa depois aprofundar a leitura dentro de casa. Verso 3, por exemplo, Romanos 12 fala da pessoa, fala da maneira como ela se enxerga. Então ele vai dizer já que ninguém deve se enxergar, ninguém deve se perceber diferente ou acima ou abaixo daquilo que Deus diz sobre ela. Então o verso 3, ele vai já começar a explicar a gente o que é esse padrão do mundo, o que é não se conformar a esse padrão. Então ele vai dizer no verso 3, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém pense de si além do que convém. Eu poderia falar por bastante tempo sobre isso e mostrar o quanto muito do problema humano, do mal humano, da violência humana é exatamente esse conceito exagerado que você tem, que o ser humano tem a partir dele mesmo, que vai gerar todos os egoísmos, toda a violência, todas as disputas. E aí ele vai dizer, então como é que a gente deve se perceber? Deve se perceber segundo a medida da graça que Deus concedeu. Deve se perceber a partir daquilo que Deus diz que você é. A gente viu que Deus disse de Jesus, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Nem acima e nem abaixo daquilo que Deus diz que é. Esse é o verso 3. Aí do verso 4 ao verso 9, Romanos abre um outro leque. Romanos fala sobre nova relação com os outros. Verso 3, ele fala sobre a relação consigo e a maneira como você tem que se enxergar, a maneira como você tem que se olhar no espelho. Como é que eu me olho no espelho? Como é que eu me enxergo? Não achando que eu sou mais ou mereço mais do que aquilo que eu sou,
mas eu preciso me enxergar segundo a maneira como Deus diz que eu sou. Aí o verso 4 ao verso 9, ele vai falar sobre dons, ele vai falar sobre serviço. E ele vai trazer a compreensão, inclusive, que do serviço que foi visto no Cristo. Está lá em Marcos 10:45. Marcos 10:45 é o verso que os autores vão dizer que é o verso central do Evangelho de Marcos. É o verso que define o Evangelho de Marcos, Marcos 10:45. Depois você lê. O verso vai falar que Jesus vai mostrar o seu propósito e vai dizer que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para o resgate de muitos. Romanos 12, 4 a 9, fala desse ambiente. Uma nova relação com os outros, uma relação de serviço, a partir daquilo que Deus te deu. O que Deus te deu é para ser compartilhado. O que Deus te deu não é para ficar retido em você. E depois de 10 a 21, ele fala sobre o caráter de Jesus. Ele fala sobre o fruto do Espírito. Aquilo que está em Gálatas, no capítulo 5, também é descrito aqui. O amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. A gente vai ver o caráter de Cristo sendo moldado, que precisa ser moldado em nós, e ele está dizendo, o mundo não vê e não age dessa maneira. Estar fora dos padrões do mundo é estar abraçando a maneira como Cristo foi. E a maneira como Cristo foi é que é esse padrão que quebra toda a força conformatória do mundo sobre as nossas vidas. E o que é interessante é que, se a gente fala de serviço, e eu coloquei os versos aqui para a gente ler rapidamente, se a gente fala de serviço, o serviço visto no Cristo é a única maneira da gente lidar com o poder. E é a única maneira da gente colidir com o poder. Uma pessoa ensimesmada, o egocentrismo, vai gerar uma série de dificuldades na relação humana. E uma das dificuldades que vai gerar é a minha relação com o outro, que se torna uma relação de dominação. Quem tem mais poder para dominar quem? A gente tem lá no Éden, por exemplo, a questão do homem e da mulher. E a gente hoje sabe o casamento, vê as relações de casamento. E sabe que a partir daquele momento do Éden, por causa do pecado, essas relações se tornaram conflituosas. Então, às vezes, dentro da própria casa, você tem alguém querendo dominar o outro. Mas como é que o casamento se dá da sua melhor maneira? Como é que o casamento se torna aquilo que ele precisa se tornar? Quando os dois querem servir um ao outro e não dominar um ao outro. O serviço é o único antídoto para a sede de poder que nós temos. E a gente, por causa dessa sede de poder, a gente quer dominar tudo. Dominar através do nosso poder financeiro, do nosso poder físico. Jesus tinha poder para todas essas coisas. Jesus poderia transformar toda a realidade através do seu todo poder. Mas ele diz que não veio para ser servido e nem obrigar ninguém a servi-lo. Ele veio para servir e dar a sua vida. Por isso que Romanos, quando vai falar não tomem a forma do mundo não é a roupa, não é a Coca-Cola, não é a festa que vai ou deixa de ir. A forma do mundo é um tipo de vida que não serve. É um tipo de vida que não se põe a serviço do outro. É um tipo de vida que não compartilha daquilo que recebeu. É um tipo de vida egoísta. E é isso que os versos estão dizendo. Por isso que ele vai falar sobre os dons. Por isso que ele vai falar sobre sermos um só corpo e diversos dons. E cada um deve dar aquilo que recebeu.
Cada um deve dar aquilo que tem. Igual a multiplicação dos pães e dos peixes, cada um deve trazer o pouquinho que tem e repartir. Deus não está te fazendo próspero, te fazendo rico, para que você possa se encastelar e viver agora encasteladamente rico, desfrutando de tudo aquilo que você conseguiu, porque isso não é o Evangelho. O Evangelho vai exigir de nós renúncia. Por isso tem que morrer. Por isso tem que negar a si mesmo. E a outra perspectiva, depois do verso 9, é o caráter de Jesus. O amor como padrão maior. Olha que, como é que... Não precisa nem explicar como é que esses versos são tão difíceis e são tão claros e tão contundentes nas nossas vidas. Ele vai dizer, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra a quem? A você? A quem tem mais poder? A quem tem mais dinheiro? Prefira dar honra uns aos outros, mais do que a si próprios. Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, compartilhem, dividam, pratiquem a hospitalidade. A casa de vocês precisa ser, a vida de vocês precisa ser uma casa onde as pessoas possam encontrar abrigo. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Olha que difícil. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não trate as pessoas, porque parecem mais importantes, melhores, ou melhor, do que aqueles que parecem menos importantes. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Olha o que o texto está dizendo. Que difícil, porque a gente não é assim. O que ele está dizendo é que esses são os antídotos a você não tomar a forma do mundo. Essa é a maneira como o texto bíblico está mostrando, Paulo está mostrando, daquilo que Jesus falou, de negar-se a si mesmo, de tomar a cada dia a cruz e seguir a Jesus. A forma do mundo não tem a ver com os nossos costumes prioritariamente. Os nossos costumes serão atingidos, mas não prioritariamente. A forma do mundo tem a ver com esse tipo de gente orgulhosa, presunçosa, egoísta, que se organiza e que se relaciona com quem lhe é vantajoso. E quem são essas pessoas? Nós, eu sou essa pessoa. Por isso a gente pode se desenvolver como país. A gente pode espalhar igrejas para tudo quanto é lugar e ainda assim ser um povo profundamente egoísta, profundamente perdido. Porque o chamado de Jesus é um outro chamado. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha o que ele vai dizer aqui. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. A minha pergunta seria para Paulo e seria para Jesus. Jesus, Paulo, tudo bem, nesse tempo viver dessa maneira, mas na nossa sociedade, nessa sociedade aqui, 2021, uma sociedade violenta, que se levanta com violência, de pessoas violentas,
de pessoas que me machucam, que vêm contra a minha casa, a minha família, contra as minhas coisas, aquilo que eu consegui, que eu adquiri, aquilo que é meu. Como é que você vive nessa sociedade? Não, não. Nessa sociedade temos que viver de uma outra forma. Se é inimigo, nós temos que combater. Se ele se levanta contra nós, nós temos que destruir. Ai, 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 que difícil. A Bíblia é muito difícil. Mudar hábito, deixar de ir ao cinema, deixar de tomar refrigerante, deixar de ir à praia, deixar de usar biquíni, sunga, ou seja lá o que for, isso é besteira, é balela, isso é ridículo, isso é fácil. Deixar de ser egoísta, deixar de ser violento, aprender a responder o mal com o bem e não com o mal. Ah, querido, para isso a gente precisa de um novo nascimento. Para isso a gente precisa negar-nos a nós mesmos. O texto vai dizer, terminando, que é também um trecho da oração do Pai Nosso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Na oração do Pai Nosso, a gente diz, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente sempre lê esse trecho como Deus nos livrando de todos os problemas que o mal pode nos fazer. Mas quais são os problemas que o mal pode nos fazer? Segundo o texto bíblico, Paulo vai dizer, inclusive, em Romanos, que nada pode nos causar mal se estamos nas mãos de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem no porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é o nosso sumo bem. Qual é o mal que o mal pode nos fazer? O mal que o mal pode te fazer é te tornar mal, meu querido. O mal não te faz mal quando ele toca com intensidade sobre a tua vida, mas você opta por estar agarrado em Cristo, em sua cruz e no amor de Deus, e opta por viver uma vida naquela direção. Opta por deixar o bando dos malvados e se tornar aquele que recebeu nova vida e recebeu a bondade do Cristo e viver nessa direção. Aí o mal não pode te fazer mal nenhum. Serão os perigos, a morte, serão os principados. Qual é o mal que o mal pode te fazer? É te tornar mal. Por isso eu quero terminar lendo uma oração que eu fiz há pelo menos uma década e meia atrás, escrevi no boletim aqui na igreja, e eu quero terminar com essa oração. Essa vai ser a oração do término desse estudo. Foi um texto que eu escrevi para o boletim. Minha mais difícil oração. Senhor, quero ser como Davi, como pastorzinho de ovelhas que achou graça aos teus olhos. Quero dispor meu coração como Davi dispôs o seu. Não serão as circunstâncias que decidirão quem sou ou quem serei, que me transformarão num amargurado ou num agradecido. Quero poder decidir. Sei que é custoso, mas quero ser como Davi. Quero depender da vontade do Senhor, não buscar meus próprios interesses e por isso mesmo não me defender, não bajular para ficar bem na fita, ainda que perca o reino ou a cruz seja o meu destino. Existe um verso na palavra que desafia minhas faculdades mentais e emocionais. Não aceito com os braços abertos, como aceito João 3,16 ou Salmo 23. É um verso simples e duro, duro porque não me dá opções, não me deixa atalhos. Exige de mim atitudes que contrariam meus sentimentos, e tomar uma atitude contrariada é difícil. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
É como se eu não tivesse o direito de ter inimigos, ainda que os outros sim. Daí este fulano me critica, me fere, me xinga, brande suas lanças contra mim, me expõe, machuca, é meu opositor, injusto, belicoso, quer me fazer sofrer, amargurar, encomenda minha alma as injúrias da vida, ri de mim, e isso é demais. O que mais me fere, na verdade, não são as suas setas, até as posso suportar. O que me fere é saber que poderia confrontá-lo, não com a disposição de persuadi-lo em amor, confrontá-lo com força, usar o poder que tenho, sei lá, revidar, essa é a palavra. Eu não seria injusto, somente revidaria. Isto realmente me machuca, não ter condições de exercer o direito que me assiste, de pagar ao menos na mesma moeda o mal que ele me faz. Aí um belo, e põe belo nisso, dia. Este indivíduo que me azucrinou a vida encontra-se destituído de força, necessitado, faminto e sedento. Penso, num só golpe, um só, definirei o meu tormento. Então, meu Senhor Jesus me ordena que, ao invés da justa paga, eu vista se estiver nu, o alimente se estiver com fome, o descendente, tire sua sede, o fortaleça. O Senhor me ordena que o abençoe. Senhor, forja em mim um coração igual ao teu, que foi capaz de me amar e por isso me transformou de inimigo em amigo. Quero ser como Davi, um rei que não levantou a mão contra o seu principal oponente e obstáculo, pois confiava em ti. Alguém que simplesmente não quis revidar e abriu mão do direito que lhe assistiu, porque sabia quem era o seu Deus e que é preciso ser muito forte, não para atirar lanças, mas para estender a mão. Me ensina a viver o evangelho que prego. Amém e amém. Deus te abençoe.